Graça e paz, irmãos. A palavra que Deus me deu hoje para compartilhar com os irmãos é surpreendidos por Deus. Aleluia. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar de novo. Pai querido, aqui está a Tua palavra e aqui está o nosso coração. Deus, nós estamos submissos ao Teu Espírito Santo que está neste lugar. Pedimos a Deus que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor repreenda toda a dureza do nosso coração, que nós possamos ter um coração ensinável, um coração quebrantado, para aprender com a Tua palavra, para descansar na Tua palavra, meu Deus. Derrama a Tua unção sobre nós. Usa a minha vida, Pai, como um instrumento Teu, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu esse texto em Romanos, né? Ele é quem vai falar conosco hoje. A vida de Paulo fala, até hoje. Paulo não fez parte dos 12 que caminhavam com Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra, porém, ele é um apóstolo, né? Ele foi chamado por Jesus de uma maneira muito específica, e a vida dele fala. Né? Até hoje, nós podemos ver as coisas que Paulo viveu, as coisas que Paulo escreveu. Claro que tudo isso através do Espírito Santo do Senhor. Mas que homem que se deixou nas mãos de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco de uma história que Paulo viveu. Lá em Atos 28, nós vamos ler do 1 ao 9. Em Malta. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar, haviam algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem, e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós e, quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Só uma frasezinha do próximo versículo. Depois de ficarmos 3 meses na ilha, embarcamos no navio da cidade de Alexandria. Eles ficaram, então, ali por 3 meses. Era só esse pedacinho do versículo que eu queria destacar. Nesse versículo de Romanos 8, 28, Paulo escreveu todas as coisas. Todas as coisas. Quando a gente pensa em todas as coisas, a gente precisa fazer menção daquilo que dá certo e também daquilo que dá errado. A gente precisa lembrar de lutas, de vitórias e de algumas derrotas. Porque todas as coisas, nas mãos da pessoa certa,
né? Porque ele não disse aqui todas as coisas simplesmente jogadas ao léu. Mas ele diz que todas as coisas trabalham juntas, segundo aqueles que são chamados do propósito de Deus. Então, tudo está num centro, na mão de Deus. Na mão de Deus, todas as coisas, elas se tornam, deixam de ser entulhos, né? Entulho de uma vida que se destruiu, entulho de uma saúde que se perdeu, entulho de um sonho que se foi. Todas essas coisas nas mãos de Deus, elas se tornam ferramentas, materiais, obra-prima, né, matéria-prima para uma grande obra de arte que é a minha vida e a sua. Quando nós assim cremos, né, porque Jesus ele tinha uma frase toda vez antes de curar, ele dizia: que seja feita conforme a sua fé. Então, tudo na Bíblia está baseado na fé. Se assim crermos, assim será, porque está escrito. Está escrito que todos aqueles que colocam a vida nas mãos do Senhor, que são chamados segundo o seu propósito, que colocam a sua confiança no plano do Senhor, tudo o que lhe acontece coopera para o bem. Não que Deus esteja planejando fazer o mal para mim, e esse mal, ele está pensando assim: eu vou deixar a Kátia ficar muito doente, perder um filho, ou alguma coisa muito terrível acontecer com ela, para que ela aprenda tal coisa. As coisas com Deus não é assim. Lembra que o princípio de Deus é o amor. Deus é amor. Porém, as adversidades estão no mundo, as dificuldades estão no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo saiu do eixo, né? O plano perfeito do amor do Senhor foi desfigurado pelo pecado. E a partir daí, então, vem a maldade do outro que interfere no outro, como um motorista dirigindo bêbado e bate no carro de uma família que estava indo para um passeio e não tinham nada a ver com a bebida e morre uma criança. Né? E a gente pode pensar: puxa, mas se Deus é amor, por que ele permitiu isso? Isso não é permissão do Senhor. Isso é consequência do pecado que entrou no mundo e estava na vida daquele homem que bebeu e bateu o carro. Mas, se essa família que se acidentou e perdeu o filho, ela está crendo no propósito do Senhor, com certeza, esse entulho dessa dor horrível será transformado para o bem daquela família. É diferente de quem não coloca a sua vida na confiança do Senhor, porque as coisas ruins acontecem com todos. Mas com aqueles que não colocam a sua vida na mão de Deus, as coisas ruins vão servir para o mal. Vão realmente desestruturar, destruir, e aquela família nunca mais vai ficar de pé. Mas a família que coloca a sua vida nas mãos do Senhor, ela é surpreendida por Deus. Surpreendida por algo lindo que Deus pode fazer após um desastre. Você já viu um campo que pegou fogo? Você já viu, depois de alguns dias ou algum tempinho de chuva, como é bonito ver a grama verdinha nascendo no meio de uma terra queimada? É isso que Deus faz com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Como se passasse uma coisa que nos destruísse e logo após Deus faz algo novo nascer. É para isso que a misericórdia do Senhor está sobre nós todos os dias. Quando a gente vê a história de Paulo, Paulo foi um homem que foi marcado por sofrimento, por perseguição e tudo mais, né? Deus foi bem honesto com ele, porque logo quando ele se converteu, Deus já explicou, Jesus já explicou: você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ali já estava escancarado o que ia acontecer com Paulo. Paulo ia sofrer pelo nome de Jesus, né? E toda vez que Paulo pregava, muitas maravilhas aconteciam, mas também muitos levantes. A perseguição vinha, era cruel, Paulo era preso,
né? Paulo era perseguido, Paulo foi açoitado. Tem uma carta na Bíblia que ele conta exatamente por todas as surras que ele levou, quantas vezes ele foi preso, e ele fala que ele passou por um naufrágio, que é esse que nós estamos lendo aqui. Paulo estava preso injustamente mais uma vez, e estava junto com os prisioneiros sendo levado para Roma. O caminho não tinha que passar por essa ilha, mas a tempestade no meio do caminho aconteceu. A tempestade acontece e ela veio de surpresa. E esse naufrágio, ele acabou dando muito certo. E na vida da gente também acontece isso, né? O plano era para ir para certo lugar, mas acontece um acidente no meio do caminho e a nossa rota é desviada. Né? O plano de Paulo era ir para Roma, ser ouvido pelo imperador. Ele estava preso, mas ele queria ser julgado pelo imperador lá em Roma. E ele já tinha sido avisado pelo Espírito Santo que ele seria usado lá em Roma. Então ele sabia que o propósito de Deus é que ele teria que ir para Roma, pregar a palavra do Senhor. Mas no meio do caminho acontece um acidente. E esse acidente, esse imprevisto, muitas vezes acontece na nossa vida. E a vida ela é um pouco caprichosa, às vezes, em trazer coisas que nos tiram do eixo. Né? Isso pode ser uma doença. A pessoa estava ali, passou a vida inteirinha. Eu me lembro muito do que está acontecendo com o meu pai nos últimos dias. Né? Meu pai foi uma pessoa muito saudável a vida toda. Né? Ele tem reumatismo, gota, e de vez em quando aquilo doía de tal modo que ele tinha que ir para o hospital tomar uma injeção. Mas era a única coisa que acontecia com ele. E no ano passado para cá, um incidente. A vida foi caprichosa em tirar a vida dele do eixo. Né? Ele ficou doente, operou do câncer, a cirurgia foi muito complexa, ele teve várias complicações. No meio do tratamento dele, voltando da radioterapia, ele sofreu um acidente de moto, destruiu a pele do pé dele, que ele ficou em casa mais de 4 meses sem poder andar. E essa coisa foi assim que tirou ele do eixo. E conversando com ele, ele até fala assim, como que eu posso entender que as coisas podem cooperar para o bem? Como eu posso entender que isso pode cooperar para o meu bem? A dor faz isso conosco. A dor, ela mexe tanto com o nosso coração, com o nosso interior, ela nos tira tanto da rota que a gente não consegue enxergar o que de bom pode nascer daquilo. Mas enquanto a graminha verde não nasceu no meio do morro queimado, a gente só enxerga a mata queimada. E talvez, se referindo aqui a essa fala do meu pai, talvez ele ainda não viu aquilo de bom porque está para nascer. Talvez na sua vida também. Você pode estar aí na sua mente, o Espírito Santo falando com você e você pensando, mas o que de bom essa situação pode ter trazido para a minha vida? Um desemprego, um sonho que se perdeu. O que de bom isso pode ter trazido para a minha vida? É porque você ainda está no meio do caminho. Aqui, esse naufrágio, ele era o meio do caminho. Eles estavam ali indo para Paulo, tendo a convicção de que Deus tinha um propósito para ele lá, e ele estava confiante nisso. Ele nem estava ligando muito para a injustiça de ter sido preso. Estava mais focado que ele tinha pessoas para salvar em Roma. Só que essa tempestade pegou o barco de surpresa e eles já estavam há dias sem se alimentar. Porque eles tiveram que jogar os alimentos na água, porque o barco estava para naufragar. E por não comer, eles estavam ficando desesperados, eles estavam ali muito aflitos. Paulo tem uma palavra no meio disso tudo e ele diz, Deus me diz que ninguém vai se perder. Então, comam o resto que tem por aí, se animem, porque a gente ainda tem uma grande jornada pela frente. E no meio disso veio o naufrágio. Né? O barco terminou de se quebrar
e todos ali tiveram que arrumar um improviso. Aos que sabiam nadar, foram nadando. Os que não sabiam, pegaram os entulhos do navio e foram até essa ilha. Uma ilha que não estava no caminho. Uma ilha que não estava na rota. Uma ilha dirigida por bárbaros. Em algumas versões, aqui na minha Bíblia diz moradores, mas em outras versões trata como bárbaros. Isso significa que não era um lugar muito civilizado. Não era um lugar onde a gente gostaria de passar as férias de janeiro, né? Provavelmente era um lugar que causava medo. Um governo próprio, leis próprias. Acho que ninguém tinha muito daquela coisa ali de que um governo maior comandasse eles e tal. Mas ao chegar ali, eles foram muito bem recebidos. E a fogueira, tudo aquilo mais que eles fizeram para receber eles, trouxe um certo conforto, porque eles estavam há dias sem comer, com muito frio, porque já era um tempo de frio e eles estavam ainda molhados, debaixo de uma tempestade. Então, aquela situação toda veio de surpresa para eles, porém, ela trouxe uma esperançazinha. Só que no meio dessa esperançazinha, acontece outra coisa. Aparece uma víbora. Apareceu do nada. Quando Paulo estava ali, gatando seus gravetos para ajudar, ele era um homem muito ativo, né? Paulo era líder. Em todo lugar que ele estava, ele era líder. Ele não ia ficar ali sentado vendo os outros trabalhar. Ele já logo pegou os gravetos e foi ajudar. E do meio dos gravetos sai uma víbora e o ataca. Engraçado que quando a gente pensa que as coisas estão ruins e fala assim, não tem como piorar. Não diga isso porque tem, que pode piorar, né? Na vida de Paulo, aquilo que estava bom para todo mundo ali, todo mundo fala, agora estamos salvos, livres da tempestade. Só ele foi atacado pela víbora. E as pessoas já logo julgaram e falaram, esse homem não é do bem, não. Porque se ele escapou de ser morto no mar, agora a víbora pegou, com certeza ele é um assassino. Interessante pensar que toda vez que a gente pensa na figura de serpente, víbora, cobra, a gente já liga logo aos ataques de Satanás, né? Ele mesmo se configurou numa cobra para tentar Adão e Eva. Ele mesmo é chamado de a serpente, porque ela realmente é sorrateira, ela é silenciosa, né? A gente quase nunca é avisado de que tem uma serpente perto de nós. Ela é sorrateira, silenciosa, porém fatal. E a gente pode entender que, puxa, Satanás estava realmente trabalhando duro nessa circunstância. Porque ele já inflamou o povo lá para prender o servo do Senhor e de uma maneira inocente. Ele era inocente. Ele já inflamou o povo que falou mal dele e ele estava preso. Como se não bastasse, ele já quase matou a embarcação todinha naquela tempestade. E o Senhor livrou. E daqui, então, está Paulo mais uma vez sendo atacado por um perigo de morte. Né? Imagina, numa ilha deserta, se haveria alguma maneira dele se livrar daquela víbora. De alguma maneira dele ser salvo do veneno daquela víbora. Com certeza não. E assim, às vezes, a gente olha para algumas circunstâncias e a gente diz assim, como vai ter solução para isso? Como sair? Agora não tem mais jeito, agora é o fim. Satanás, ele é ardiloso, ele é astuto e ele sonda o momento exato onde a gente já está cansado, onde a gente já não aguenta mais e ele manda o último ataque para ver se esse é o fulminante.
Mas quando Deus tem um propósito, como ele tinha ali, ele já tinha dito para Paulo, você tem um povo para salvar em Roma. Paulo tinha certeza que ele ia chegar lá. Assim como eu e você, nós temos certeza de que Deus tem um propósito que é para cooperar para o nosso bem. Se ainda não cooperou, é porque eu e você estamos aqui, ó, nesse meio dessa história. Estamos aqui, ó, entre o naufrágio, entre o nadar até a ilha, entre o pegar o graveto, passar muito frio, ser mordido pela serpente. Ainda estamos aqui, ó, nesse meio do caminho. Mas com certeza, Paulo tem algo para nos dizer nessa noite. A vida dele tem algo a nos dizer nessa noite. Não é o fim. Os planos de Deus, ele sempre nos surpreende. E quando nós entregamos a nossa vida a este propósito de Deus, até o mal trabalha para o bem. A víbora pregou para aquela ilha. Satanás muitas vezes é usado. Ele vem para nos atacar, ele vem para nos destruir, mas Deus reverte a história de tal forma que o mal que era para ser contra nós é usado para que a glória de Deus se manifeste. A glória de Deus se manifesta. Quando não tem mais jeito, quando o limite humano chegou e o ataque do maligno vem com tudo, a glória de Deus se manifesta. Foi nesse momento em que Paulo deixou de ser um homem comum, um prisioneiro e até mesmo ter sido taxado de assassino. À vista de todos ali, eu quero que você imagine a sua vida e imagine essa cena. Talvez você já está em situações em que a vida caprichosamente te colocou em circunstâncias onde a sua moral está lá embaixo. Onde a sua moral não vale mais nada. Onde as pessoas podem olhar para você e falar assim, você fala de Deus? Olha a sua vida. Se a gente parar a história aqui, na onde está essa história de Paulo, a gente vai olhar para ele e vai falar assim, esse homem tinha mais é que ter ficado no canto dele, porque enquanto ele era fariseu, ele estava lá em cima. Mas quando ele resolveu aceitar Jesus, olha que fim que deu a história dele. Mas sempre tem as surpresas do Senhor. E Deus usou, o último instante ali, Deus usou para que a glória dele se revelasse. Porque a partir daquele momento, Paulo deixou de ser simplesmente talvez assassino, para ser um Deus. Lembra, aquele povo não conhecia o Senhor. Eram bárbaros, eram pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Para eles, ver a glória do Senhor de uma maneira tão grandiosa assim, puxa, aquele homem só pode ser um Deus, de tão poderoso que ele é. Mas Paulo pôde levar a eles o conhecimento de quem era o Deus. Sabe, quando a gente pensa no Romanos 8, 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, nós vamos entender que tudo se resume em Deus. Tudo se refere a Deus. Deus está no centro da nossa vida. Não é verdade? Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós não podemos esquecer que Ele está no centro da nossa vida. E tudo que está em nós é para a glória dEle. Até mesmo os desastres que nos acontecem são para revelar a glória do Senhor. Paulo podia ter ido tranquilamente para Roma, como ele acabou chegando. E ele ficou lá em Roma por 2 anos pregando a palavra do Senhor. E ele estava meio preso, meio livre, né? Ele estava num cativeiro velado. Ele tinha uma casa onde ele ficava e tudo mais. E o plano de Deus se cumpriu na vida dele. Mas a gente pode perguntar, mas precisava passar por tudo isso? Precisava.
A ilha de Malta não estava no plano das outras pessoas, mas estava no coração de Deus. Os bárbaros de Malta não estavam no plano dos discípulos. Os apóstolos com certeza não iriam até lá pregar. Porque quem iria até aquele lugar, perdido no meio do mar? Mas Deus viu o coração daquele povo. A glória de Deus alcança a todas as pessoas. E às vezes aquilo que está me doendo serve para alcançar outra pessoa que não teria outra forma de ver se não fosse por aquele ambiente. Uma pessoa num hospital, talvez foi alcançada pela vida de alguém que estava internado. Eu lembro sempre do testemunho do pastor Davi, irmão da pastora Zenaide. Você lembra dele? Já falecido. Ele faleceu de câncer. Nos últimos dias da vida dele, ele foi internado várias vezes, porque a doença estava muito agressiva. E ele dizia que toda vez que ele era internado, ele sabia, alguém vai ser salvo aqui nesse hospital. Ele dizia isso, ele foi lá pregar em Presidente Bernardes, numa vez que ainda nós estávamos lá, e numa das vezes em que ele deu uma melhorada, saiu do hospital, o Jonatas chamou ele para pregar lá, e ele contou esse testemunho. Toda vez que ele ficava mal, que ele ia para o hospital, ele já ia com o coração sabendo, alguém precisa ser salvo naquele hospital. A nossa visão precisa ser ampliada. A nossa visão precisa ser mudada. Porque algumas pessoas só vão ser alcançadas se houver um desvio no caminho. A ilha de Malta conheceu a glória de Deus, porque aquele navio naufragou. E eles só viram o poder de Deus na vida de Paulo, porque a víbora pegou Paulo. Pode ser que você está indignado com o que está te acontecendo. Lembra, se você coloca a sua vida na mão de Deus, a glória vai ser revelada. Vai ser revelada neste ambiente. Deus está usando, talvez os seus olhos ainda não viram, porque você está no meio de uma situação que é um caos. Seus olhos ainda não viram. Mas se não fosse essa circunstância, você não alcançaria essas pessoas que estão ao seu redor. Você também não alcançaria esse nível de maturidade que está passando. Eu lembro que quando nós estávamos nesse ambiente de problema conjugal e tudo mais, e eu dizia assim, eu me sinto muito envergonhada de que as pessoas saibam que o meu casamento não deu certo. Porque veio a público. Todos ficaram sabendo e nós nos sentimos muito humilhados. A nossa vergonha era pública. Mas naquele momento eu não sabia. Mas eu só alcancei muitos casais porque eu passei por essa situação. Eu jamais poderia alcançar famílias que estavam completamente desesperançadas se eu não tivesse experimentado essa dor. Nós temos o pastor Vladimir, da igreja de Campinas, lá da Joaquim Inácio. No dia do nosso casamento, o filhinho deles, o Samuel, morreu. Ele estava com o parto marcado para exatamente na hora do nosso casamento. E a gente dizia para eles, que coisa esse Samuel, hein? Não vai deixar você ir no meu casamento. E o Samuel era perfeito, ele não tinha problema algum. A gravidez inteirinha foi acompanhada, a gestação perfeita. Essa criança nasceu, durou alguns minutos, inexplicavelmente morreu. E ele disse depois disso, depois de algum tempo para se recuperar, porque nós somos humanos e precisamos da cura do Senhor para esses incidentes que a vida nos traz. Mas ele disse que ele jamais teria conhecido um Deus consolador se ele não estivesse passado por aquele ambiente. Como consolar o coração de uma família que perde um bebê ao nascer?
Ele sabe, porque ele foi consolado. A situação que você experimenta, talvez você pense assim, mas a minha circunstância não tem nada a ver com isso, é tão pequena, tão leve. Não importa. Tudo o que está envolvendo a minha vida nas mãos de Deus coopera para o plano do Senhor. A glória do Senhor pode ser vista. Imagine que o chefe da ilha ficou sabendo de tudo aquilo, todo aquele alvoroço, e ele foi conhecer Paulo, levou Paulo para a sua casa. Ao chegar lá, Paulo soube da doença do seu sogro. E a glória de Deus, que já havia sido revelada na vida de Paulo, se manifestou na casa daquele homem. E ele pôde ser beneficiado pelo poder de Deus dentro da casa dele. Não só ele, como depois todas as pessoas que estavam doentes na ilha foram curadas. Imagina se esse naufrágio não tivesse acontecido. As pessoas teriam morrido sem conhecer o Senhor. Com certeza hoje eles têm um outro referencial, tiveram uma outra oportunidade. Tiveram a chance de conhecer o Salvador. A minha vida e a sua, ela não está passando por essa terra simplesmente para a gente ser feliz. A minha vida e a sua está passando por essa terra porque ela tem um propósito. E o propósito é glorificar ao nome do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a fechar os olhos. Nós vamos cantar uma música nessa hora. E eu gostaria que você refletisse. Eu queria que você refletisse, porque as surpresas do Senhor, elas estão para chegar. Anima teu coração. As surpresas do Senhor estão para chegar. Você ainda está um pouco desanimado, talvez porque está no meio do caminho. Lembra da vida de Paulo. A glória se revelou na vida dele. Assim também a glória de Deus vai se revelar na minha vida e na sua. Quando acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Quero te convidar a ficar de pé. Meu irmão, o Senhor está falando conosco desde o começo desse culto. Ele está falando que Ele está guerreando as nossas guerras. Ele está falando que Ele está na nossa frente. Ele está falando que Ele está cuidando. Ele está falando que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está te dizendo que todas as coisas estão cooperando para o seu bem, ainda que você não entenda. Aleluia, Deus. Olha isso. Quando penso ser meu fim, tu tens o recomeço. Se este vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. E posso entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez. O Deus que
surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que Surpreende um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Eu me rendo a ti, Senhor, faz prevalecer o teu querer. Sim, Senhor. Pois tudo que eu preciso está em ti. Diga a Ele, eu me rendo. Eu me rendo a ti, Senhor, faz prevalecer o teu querer. pois tudo que eu preciso está em ti. Mesmo que eu não entenda nada, o Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Tudo que Deus faz é novo. Tudo que Deus faz é inédito. Ainda que outras pessoas possam ter experimentado experiências parecidas com a sua experiência é inédita. O seu sentimento é inédito. O que você vai viver é inédito. Porque Deus faz coisas novas. Deus estabelece coisas novas. Deus é aquele que nos surpreende dia após dia com a sua graça, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua misericórdia. Ele está de olho na sua vida e na minha. Ele está presente neste lugar. É Ele que nos enche, é Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece, é Ele quem nos põe de pé. Foi Ele quem cuidou de Paulo, é Ele que tem cuidado de nós. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos porque não há Deus semelhante a ti. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Os meus olhos não viram, desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor é aquele que nos surpreende com o teu poder, nos surpreende com a tua palavra, nos surpreende com uma nova unção. O Senhor está aqui, Pai, para nos levantar. O Senhor está aqui para nos surpreender com o teu cuidado, com o teu poder. Renova-nos na tua presença, Senhor. Renova-nos na tua presença, Pai. Gememos por ti, Jesus. Vem e faz a tua obra em nós, Senhor. Pai, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Santo, 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 santo. Aleluia.